No segundo módulo, nós já tínhamos referido anteriormente a segunda diretiva comunitária sobre este tema, designada de Diretiva Seveso 2, acabou por ser revogada em 2012 e Portugal transpôs para o seu direito essa Diretiva Seveso 3 através de um documento legislativo que é o Decreto-Lei 150 de 2015, de 5 de agosto. Neste momento, as empresas são obrigadas a cumprir as prescrições relativamente a uns acidentes industriais graves contempladas no Decreto-Lei 150 de 2015. Ele tem um objetivo e um âmbito de aplicação que é, naturalmente, o cumprimento obrigatório das empresas das prescrições contempladas neste diploma, que se refere ao regime de prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e da limitação das suas consequências para a saúde humana e para o ambiente. De facto, este é o objeto deste diploma e as empresas, ao aplicarem as regras impostas por este diploma, gerem a sua segurança, tentando prevenir os acidentes industriais graves, de acordo com aquilo que é prescrito no DL 150 de 2015. Este documento legislativo aplica-se aos estabelecimentos industriais que contenham substâncias consideradas perigosas e elas estão contempladas no anexo 1 e 2 do diploma. Portanto, é estabelecimento Seveso, se tiver substâncias nas quantidades indicadas nos anexos 1 e 2 do diploma, não é estabelecimento Seveso se não tiver a quantidade de substância proposta no diploma. Dentro dos estabelecimentos Seveso, como nós vamos ver, ainda existem os estabelecimentos Seveso de alta perigosidade, de nível superior de perigosidade e de nível inferior de perigosidade. Portanto, esta é uma definição importante, porque um determinado estabelecimento pode cair ou no nível inferior ou no nível superior. Como é que nós podemos obter essa informação? Através do anexo 1 e 2 do DL 150 de 2015. Houve uma série de alterações. A Diretiva Seveso 2 foi alterada devido a uma série de pressupostos, de alterações contempladas na última diretiva, sendo que uma delas é a adaptação às novas regras do regulamento CLP, que já foi aqui referido anteriormente, nova regra relativamente ao ordenamento do território, ou seja, onde é que se podem licenciar estas unidades industriais. A informação ao público aparece também como consequência desta nova estratégia comunitária. Existe até, as empresas são obrigadas a disponibilizar ao público, através de uma ficha disponível na internet, da perigosidade da instalação, como é que essas matérias perigosas podem influenciar a saúde das pessoas e que estratégias é que devem ser adotadas para minimizar qualquer situação que possa ocorrer no interior destas instalações. Depois também há uma nova preocupação nesta diretiva comunitária relativamente à participação do público e acesso à justiça e também houve aqui também alterações relativamente às inspeções. Nós mais à frente vamos falar um bocadinho sobre este assunto. De facto existe uma entidade nacional designada de IGA-MAOT que é responsável pelas inspeções, portanto tudo isto foi alterado e melhorado nesta última diretiva, na Diretiva Seveso 3. Já falámos nos níveis de perigosidade, ou seja, um estabelecimento pode ser designado de nível superior de perigosidade ou nível inferior de perigosidade. Já referimos que, para tentarmos compreender se um estabelecimento é ou não é estabelecimento Seveso e, se for estabelecimento Seveso, se é de facto de nível inferior ou superior de perigosidade, nesse caso temos sempre que consultar o anexo 1 e 2 do diploma e, só para dar um exemplo, por exemplo, nitrato de amónio é uma substância que pode classificar numa determinada unidade industrial em estabelecimento Seveso. De facto, se nós olharmos com alguma atenção para o anexo 1 do DL 150 de 2015, verificamos que uma instalação que tem no interior da instalação, no processo, armazenados,
nitrato de amónio no valor de 5.000 toneladas, entre 5.000 e 10.000 toneladas, ele cai no nível inferior de perigosidade. Se tiver valores superiores a 10.000 toneladas, ele cai no nível superior de perigosidade. De facto, as responsabilidades dos estabelecimentos de nível inferior e nível superior de perigosidade são diferentes. Quanto mais quantidade, mais perigoso, logo mais exigências em termos de prevenção e controle dessas substâncias. Refiro aqui, de forma muito rápida, algumas obrigações comuns aos estabelecimentos abrangidos do nível inferior e do nível superior, nomeadamente a elaboração de uma política de prevenção de acidentes graves, evitar o efeito dominó. O efeito dominó, como se entende, é um efeito produzido numa instalação que pode ter consequências em instalações vizinhas ou mesmo transfronteiriço, pode ter também influências nas populações vizinhas. Portanto, as empresas são classificadas como de efeito dominó ou não, em função da proximidade com populações, com países vizinhos ou com outras infraestruturas industriais. Depois, a divulgação de informação ao público. Portanto, a divulgação de informação ao público, essa obrigação de comunicar ao público qual é a perigosidade da instalação e como é que podemos prevenir e controlar, de facto, se existir uma ocorrência que possa pôr em causa essas unidades industriais ou populações vizinhas. Portanto, existe essa informação que é acessível a qualquer um dos cidadãos em Portugal, relativamente aos estabelecimentos em Portugal. Depois existem obrigações somente para os estabelecimentos de nível superior, e aqui deve dar ênfase, por exemplo, ao relatório de segurança. Ou seja, estas unidades industriais têm que elaborar um relatório de segurança anual, ele tem que ser verificado e validado pela APO, e normalmente esse relatório só é aceito se as inspeções que são desencadeadas pelo IGAMOD confirmarem que a empresa está a cumprir a lei no que respeita à segurança e no que respeita ao DL 150 de 2015. O plano de emergência interno é uma obrigação para ambos os estabelecimentos, de nível inferior e superior, sendo que o plano de emergência interno para o nível inferior é designado de simplificar. A informação para o plano de emergência externo, e faço agora aqui um parênteses para referir a questão do plano de emergência externo. O plano de emergência externo é uma obrigação das autarquias, neste caso estamos aqui em Sines e falamos da autarquia de Sines. A autarquia tem de desenvolver um PEE. O PEE, Plano de Emergência Externo, é um documento que deve ser aplicado sempre que se justifica o desencadear de uma emergência quando há uma ocorrência que possa colocar em causa a população, as populações vizinhas dos complexos industriais. Portanto, temos aqui, para sintetizar, o PEI, Plano de Emergência Interno, que é obrigatório nas empresas, isso é da responsabilidade de cada uma das empresas. Temos o Plano de Emergência Externo, que é uma obrigação da autarquia de Sines, juntamente com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Esse Plano de Emergência Externo é desencadeado com informações prestadas por quem? Prestadas pelos operadores locais, pelas fábricas e instalações locais, através do seu plano de emergência interno. As exigências contidas no PEI são transferidas para o plano de emergência externo, PEE. Para os estabelecimentos de nível inferior, de facto, o plano de emergência interno tem que existir, em forma simplificada, como referi anteriormente. Os exercícios de simulação de emergência também devem ser feitos quando há a integração de efeito dominó, ou seja, se existem instalações designadas de estabelecimentos cerveiros com efeito de dominó, então os exercícios de emergência têm que ser em conjunto. Só para simplificar, e as simulações, como vamos ver mais à frente, são obrigatórias, as simulações dos planos de emergência internos e dos planos de emergência externos, elas são obrigatórias, com tempos diferentes para as empresas e para a autarquia, mas de facto os planos de emergência são testados
regularmente para verificar se estão ou não em condições de serem cumpridos, caso exista uma situação real. Algumas entidades estão ligadas a esta questão dos estabelecimentos cervejosos. Portanto, já há pouco referimos à APA, a Agência Portuguesa para o Ambiente. De facto, é a entidade que está no topo da pirâmide relativamente aos estabelecimentos cervejosos. O IGAMAOT, que é a Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e Ordenamento do Território, que é responsável pelas inspeções. Depois temos, a nível local, as autarquias e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. No fundo, temos aqui 4 entidades que estão ligadas a estas questões relacionadas com os estabelecimentos cervejosos. No que respeita ao plano de emergência interno, ele tem que ser testado pelo menos uma vez por ano. No que respeita ao plano de emergência externo, ele tem que ser testado, ou seja, tem que existir simulacros pelo menos de 3 a 3 anos, e ele também tem que ser atualizado, e ambos têm que ser atualizados, como é evidente. Tem algum sentido agora dedicarmos um pouco do nosso tempo à questão do sistema de gestão da segurança para a prevenção dos acidentes graves. As empresas devem ter esse planeamento devidamente organizado, e ele consiste basicamente no quê? Numa política de prevenção de acidentes graves. Essa política, digamos que é o compromisso das direções, das administrações, relativamente às questões relacionadas com as contaminações ambientais ou com consequências para a saúde humana. A organização e pessoal que fazem parte internamente desta secção, deste setor, relativamente ao cumprimento das regras impostas pelo DL 150 de 2015, existe aqui uma necessidade de evidenciar, identificar e avaliar os riscos de acidentes graves, ou seja, temos que saber em que condições é que eles podem ocorrer, e nesse caso temos que ter um controle operacional, para além de ter uma gestão associada, por exemplo, à prevenção e ao controle. Sempre que existem modificações ao nível processual ou de outra natureza, tem que haver uma reavaliação dos riscos de acidentes graves, planificar as emergências, testá-las e planificá-las de maneira que, em caso de ocorrência, possam ser acionados esses mecanismos para proteger as pessoas e proteger o ambiente, e monitorizar o desempenho, naturalmente, para tentarmos perceber se aquilo que está a ser organizado e planeado se tem ou não tem sentido, se é uma mais-valia ou não é uma mais-valia em termos de segurança. Por fim, esse sistema é auditado e revisto. As auditorias, no que respeita ao sistema de gestão da segurança para a prevenção de acidentes graves, é desencadeada por verificadores qualificados pela APA e verificam o quê? Os requisitos do sistema de gestão da segurança para a prevenção de acidentes graves. Este tem que ser demonstrado, naturalmente, pelas organizações perante as inspeções que são feitas pelo IGAMAOT. Resumindo, podemos aqui desencadear uma síntese, tentando compreender os aspectos fundamentais relativamente às questões que são colocadas no segundo modo. Por um lado, já verificámos que a diretiva atualmente em vigor é a Diretiva CES 3. Essa diretiva foi transposta para o direito nacional pelo DL 150 de 2015, de 5 de agosto. Verificámos qual é o seu âmbito de aplicação, garantir a segurança de pessoas e bens, pessoas e ambiente, através de medidas efetivas de gestão para acidentes industriais graves. Verificámos que os estabelecimentos que são vulgarmente designados de estabelecimentos cervejosos podem ser do nível superior ou do nível inferior de perigosidade. Verificámos que as obrigações comuns são uma política de prevenção para os acidentes graves, a existência de um plano de emergência interno nessas empresas, que é simplificado no caso dos estabelecimentos de nível inferior, serem classificadas ou não como defeito de dominó e, fundamentalmente, um documento que é a comunicação ao público. Como vos referi há pouco, esse documento é acessível através da internet e todas estas empresas ou entidades que
abrangem toda esta problemática dos estabelecimentos de serviço devem ter essa comunicação ao público. É um direito que a população tem de saber qual é a perigosidade de uma determinada unidade industrial e, em caso de ocorrência, quais são as consequências e como é que se devem prevenir relativamente a essas situações. Finalizamos com o sistema de gestão da prevenção para a segurança dos estabelecimentos industriais que podem desencadear acidentes industriais graves. Vimos qual é a estrutura deste sistema de gestão da segurança para a prevenção de acidentes graves. Verificámos a necessidade das empresas terem organizado o seu plano de emergência interno e as autarquias o seu plano de emergência externo. Referimos também que esses planos de emergência, sejam eles internos ou externos, têm que ser testados com regularidade, sendo que pelo menos uma vez por ano para as empresas e pelo menos uma vez por cada 3 anos para o plano de emergência externo, que é da responsabilidade das autarquias e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Espero que este pequeno vídeo seja um auxiliar para a vossa aprendizagem, para a compreensão deste fenómeno, destas questões relacionadas com os estabelecimentos industriais que possam produzir ocorrências que coloquem em causa a segurança tanto das pessoas como do ambiente, e despeço-me até ao terceiro bloco. Até já.